Olá, vamos continuar. Trecho de número 13, página 57. Quando saio para um encontro, sinto alguma coisa cheirando a gambá e começo a ficar obcecada, ela contou. Começo a me perguntar, será que ele está sentindo? E se eu levá-lo para casa e ele quiser ir embora? Saí 4 vezes no ano passado com um cara super legal, um cara de quem eu gostava de verdade, e esperei um tempão para convidá-lo a ir na minha casa. No fim, ele aceitou e achei que tudo estava indo muito bem. Então, no dia seguinte, ele disse que queria dar um tempo. Ele foi muito educado, mas eu fico me perguntando, será que foi o cheiro? Bom, fico feliz que você tenha tido uma chance de experimentar o Febreze, disse Stimson. Você gostou? Ela olhou para ele, estava chorando. Quero te agradecer, disse. Esse spray mudou a minha vida. Após receber as amostras de Febreze, ela tinha ido para casa e borrifado o sofá. Borrifou as cortinas, o tapete, a colcha, seu jeans, seu uniforme, o interior do carro. O frasco acabou, então pegou outro e borrifou todo o resto. Pedi para todos os meus amigos virem na minha casa, disse a mulher. Eles não sentem mais cheiro. O gambá sumiu. A essa altura, ela estava chorando tanto que uma das colegas de Stimson pôs a mão no seu ombro. Muito obrigada mesmo, disse a mulher. Me sinto tão livre. Obrigada. Esse produto é tão importante. Stimson inspirou fundo dentro da sala dela. É porque ele estava na casa dela e foi fazer a visita, né? Não sentiu cheiro nenhum, vamos ganhar uma fortuna com essa coisa, pensou. Stimson e sua equipe voltaram para a sede da P&G e começaram a retrabalhar a campanha de marketing que estavam prestes a lançar. Decidiram que o segredo para vender o Febreze era transmitir a sensação de alívio que a guarda florestal sentiu. Precisavam posicionar o Febreze como algo que permitiria às pessoas se livrarem de cheiros constrangedores. Todos estavam familiarizados com as regras de Claude Hopkins, ou suas versões modernas, que enchiam as páginas dos livros didáticos de administração empresarial. Eles queriam manter a simplicidade dos anúncios, achar uma coisa óbvia e definir claramente a recompensa. Eles criaram 2 comerciais de TV. O primeiro mostrava uma mulher falando sobre a área de fumantes de seu restaurante. Sempre que ela come lá, seu casaco fica cheirando a cigarro. Uma amiga disse que se ela usar o Febreze, isso vai eliminar o odor. A deixa, o cheiro de cigarro. A recompensa, o odor eliminado das roupas. O segundo anúncio mostrava uma mulher preocupada com a sua cachorra, Sophie, que sempre senta no sofá. A Sophie sempre vai ter cheiro de Sophie. Ela disse, mas com o Febreze agora meus móveis não precisam mais ter o cheiro dela. A deixa, cheiros de bicho, que é bem conhecido, de 70 milhões de lares com animais. A recompensa, uma casa que não cheira como um canil. Stimson e seus colegas começaram a veicular os comerciais em 1996, nas mesmas cidades de teste. Distribuíram amostras, colocaram anúncios em caixa de correios e pagaram os donos de mercadinhos para montar pilhas de Febreze perto dos caixas. Então, se sentaram e ficaram esperando, já imaginando como iam gastar os seus bônus. Passou-se uma semana, depois 2, um mês. As vendas começaram fracas e ficaram ainda mais fracas. A empresa entrou em pânico e mandou pesquisadores para as lojas para ver o que estava acontecendo. As prateleiras estavam cheias de frascos de Febreze
que nunca tinham sido tocados. Eles começaram a visitar donas de casa que tinham recebido frascos grátis. Ah, sim, uma delas disse a um pesquisador da P&G. O spray, eu lembro, vejamos. A mulher se ajoelhou na cozinha e começou a fuçar no armário embaixo da pia. Usei por um tempo, mas depois esqueci. Acho que está aqui atrás em algum lugar. Ela se levantou. Quem sabe está no armário de limpeza. Ela foi até lá e empurrou umas vassouras. Sim, aqui está, no fundo. Está vendo? Ainda está quase cheio. Você quer de volta? O Febreze era um fiasco. Para Stimson, aquilo era um desastre. Executivos rivais em outras divisões sentiram uma oportunidade no fracasso dele. Ele ouviu boatos de que algumas pessoas estavam fazendo lobby para acabar com o Febreze e fazer com que Stimson fosse realocado para os produtos capilares Nick Clark, o equivalente à Sibéria em termos de bens de consumo. Um dos presidentes de divisão da P&G convocou uma reunião de emergência e anunciou que precisavam diminuir seus prejuízos com o Febreze antes que a diretoria começasse a fazer perguntas. O chefe de Stimson levantou e fez um apelo inflamado. Ainda há uma chance de reverter tudo, ele disse. No mínimo, vamos pedir que os PHDS descubram o que está acontecendo. A P&G recentemente contrataria cientistas. Aqui em cima. No mínimo, vamos pedir para que os PHDs descubram o que está acontecendo. É porque está o PH.ds. Nunca tinha visto, nunca tinha lido assim. Bom, descubra o que está acontecendo. A P&G recentemente contratara cientistas de Stanford, Carnegie Mellon e outras universidades que supostamente eram peritos em psicologia de consumidores. O presidente da divisão concordou em dar ao produto um pouco mais de tempo. Então, um novo grupo de pesquisadores juntou-se à equipe de Stimson e começou a realizar mais entrevistas. Seu primeiro palpite sobre o que Febreze estava vendendo mal veio quando eles visitaram a casa de uma mulher perto de Phoenix. Sentiram o cheiro dos 9 gatos dela antes de entrarem. Por dentro, no entanto, a casa era limpa e organizada. A mulher explicou que era meio obcecada por limpeza. Passava o aspirador todo dia e não gostava de abrir as janelas, pois o vento trazia poeira. Quando Stimson e os cientistas entraram na sala da casa onde os gatos viviam, o cheiro era tão forte que um deles engasgou. O que você faz a respeito do cheiro dos gatos? Um dos cientistas perguntou à mulher. Geralmente não é um problema, ela disse. Com que frequência você sente um cheiro? Tipo uma vez por mês, a mulher respondeu. Os pesquisadores se entreolharam. Você está sentindo o cheiro agora? Um cientista perguntou. Não, ela disse. O mesmo padrão se repetiu em dezenas de outras casas mal cheirosas que os pesquisadores visitaram. As pessoas eram incapazes de detectar a maioria dos odores em suas vidas. Se você vive com 9 gatos, perde a sensibilidade ao cheiro deles. Se você fuma, isso prejudica seu poder olfativo de tal modo que você não sente mais o cheiro do cigarro. O cheiro é algo estranho, mesmo os mais fortes desaparecem com as exposições constantes. Stimson se deu conta de que era por isso que ninguém estava usando Febreze. A deixa do produto, aquilo que supostamente deveria fazer trava-língua, o uso diário, estava escondida das pessoas que mais precisavam. Os maus cheiros simplesmente não eram notados com frequência suficiente para criar um hábito regular. Consequentemente, o Febreze ia parar no fundo de um armário. As pessoas com maior predisposição a usar o spray nunca sentiam os cheiros que deveriam ser lembrados a eles que a sala precisava de uma borrifada. A equipe de Stimson voltou à sede e se reuniu na sala de reuniões sem janelas, relendo a transcrição da mulher,
com 9 gatos. A psicóloga perguntou o que acontece se você é demitido. Steve pôs a cabeça entre as mãos. Se ele não conseguiria vender o Febreze para uma mulher com 9 gatos, para quem conseguiria vender esse produto? Como você forma um novo hábito quando não há pista para deflagrar o uso? E quando os consumidores que mais precisam não apreciam a recompensa? Complicado isso, hein? O laboratório pertence a Wolfram Schultz, um professor de neurociência da Universidade de Cambridge. Não é um lugar bonito. Sua mesa já foi descrita por colega como um buraco negro, onde documentos se perdem para sempre. Vai na minha bolsa. Eu, então, com uma placa de Petri, onde organismos podem crescer e se proliferar selvagemmente sem ser perturbados durante anos. Quando Schultz precisa limpar alguma coisa, o que é incomum, não use sprays, nem produtos de limpeza. Molhe o papel toalha e esfrega com força. Se suas roupas estão cheirando a fumaça ou gato, não percebe, nem se importa. No entanto, os experimentos que Schultz realizou ao longo dos últimos 20 anos revolucionaram nossa compreensão de como deixas e recompensas e hábitos interagem. Ele explicou por que algumas deixas e recompensas têm mais poder que as outras e traçou um mapa científico que explica por que a Pepsodent foi um sucesso, como alguns praticantes de dietas e exercícios conseguem mudar seus hábitos tão depressa e, no fim das contas, o que era necessário para fazer o Febreze vender. Nos anos 80, Schultz fez parte de um grupo de cientistas que estudou o cérebro de macacos conforme aprendiam a realizar certas tarefas, tais como puxar alavancas ou abrir trancas. Seu objetivo era descobrir quais partes do cérebro eram responsáveis por novas ações. Um dia notei uma coisa interessante para mim. Schultz me contou. Ele nasceu na Alemanha e agora, quando fala inglês, soa um pouco como Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, se o Exterminador do Futuro fosse membro da Royal Society. Não tenho a mínima ideia do que é isso. Alguns dos macacos que observamos gostavam do suco de maçã e outros do suco de uva. Então comecei a me perguntar o que estava se passando dentro dessas cabecinhas de macaco. Por que recompensas diferentes afetam o cérebro de maneiras diferentes? Schultz deu início a uma série de experimentos para decifrar como as recompensas funcionam num nível neuroquímico. Com o avanço da tecnologia, ele obteve acesso, na década de 90, a aparelhos semelhantes aos usados por pesquisadores do MIT. Mais do que os ratos, no entanto, Schultz estava interessado em macacos, como Júlio, um primata de 4 quilos do gênero Macaca, com olhos amendoados, em cujo cérebro foi inserido um eletrodo muito fino que permitia que Schultz observasse a atividade neuronal enquanto ela ocorria. Um dia, Schultz colocou Júlio numa cadeira, numa sala pouco iluminada, e ligou o monitor do computador. A tarefa de Júlio era encostar uma alavanca sempre que formas coloridas, pequenas espirais amareladas, rabiscos vermelhos, linhas azuis apareciam na tela. Se Júlio encontrasse na alavanca quando uma forma aparecia, se Júlio encostasse na alavanca quando uma forma aparecia, uma gota de suco de amora descia por um tubo pendurado no teto e caía nos lábios do macaco. Júlio gostava do suco de amora.
A princípio, Júlio tinha apenas um leve interesse pelo que estava acontecendo na tela. Passava a maior parte do tempo se contorcendo, tentando se libertar da cadeira. Mas assim que veio a primeira dose de suco, Júlio ficou muito concentrado no monitor. Conforme o macaco começou a entender, através de dezenas de repetições, que as formas da tela eram uma deixa para uma rotina, encostar na alavanca, que resultava numa recompensa, o suco de amora. Começou a olhar para a tela com interesse de um raio laser. Parou de se contorcer. Quando um rabisco amarelo aparecia, ele procurava a alavanca. Quando surgia uma linha azul, ele entrava em ação. E quando o suco chegava, Júlio lambia os lábios contente. Enquanto monitorava a atividade dentro do cérebro de Júlio, Schultz viu um padrão surgir. Sempre que Júlio recebia recompensa, sua atividade cerebral atingia um pico, de um modo que sugeria que ele estava sentindo felicidade. Na transcrição dessa atividade neurológica, mostra como é a aparência de quando o cérebro de um macaco diz, essencialmente, ganhei uma recompensa. Schultz submeteu Júlio diversas vezes ao mesmo experimento, registrando a reação neurológica a cada repetição. Sempre que Júlio recebia seu suco, o padrão ganhei uma recompensa aparecia no computador, ligado à sonda na cabeça do macaco. Aos poucos, de uma perspectiva neurológica, o comportamento de Júlio tornou-se um hábito. O mais interessante para Schultz, no entanto, era como as coisas mudaram à medida que o experimento prosseguiu. Conforme o macaco ganhava mais prática no comportamento, uma vez que o hábito ficava cada vez mais forte, o cérebro de Júlio começou a antecipar o suco de amora. As sondas de Schultz começaram a registrar um padrão ganhei uma recompensa no instante em que Júlio via as formas na tela antes do suco chegar. Será que eles vão cortar o suco do macaco? Em outras palavras, as formas no monitor tinham se tornado uma deixa não só para puxar a alavanca, mas também para uma reação de prazer dentro do cérebro do macaco. Júlio começou a esperar a recompensa assim que via as espirais amarelas e os rabiscos vermelhos. Acho que não vão cortar, não. Então, Schultz alterou o experimento. Antes, Júlio tinha recebido o suco assim que puxava a alavanca. Agora, às vezes, o suco não vinha, mesmo se Júlio agisse corretamente. Ah, cortou mesmo. Ou vinha após um pequeno atraso, ou estava aguado, com apenas metade da quantidade de açúcar. Quando o suco não vinha, ou vinha atrasado, ou diluído, Júlio ficava bravo e fazia ruídos de descontentamento, ou ficava tristonho. E dentro do cérebro de Júlio, Schultz observou o surgimento de um novo padrão, o anseio. Quando Júlio esperava o suco, mas não o recebia, um padrão neurológico associado a desejo e frustração surgia dentro de sua cabeça. Quando Júlio via a deixa, começava a esperar uma alegria em forma de suco. Porém, se o suco não chegava, essa alegria virava um anseio que, caso não fosse satisfeito, levava Júlio à raiva ou à depressão. Pesquisadores em outros laboratórios encontraram padrões semelhantes. Outros macacos foram treinados para esperar suco sempre que via uma forma numa tela. Então, os pesquisadores tentavam distraí-los, abriam a porta do laboratório para que eles pudessem sair e brincar com os amigos, punham comida num canto para que os macacos pudessem comer se abandonassem o experimento. Bom, gente, estou na página 64, vou até aqui na metade dela e continuo num próximo vídeo, para não ficar tão longo assim, né? Então é isso, até mais, espero que estejam gostando, até o próximo.